Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o tema que está sendo muito debatido nas redes sociais, e é exatamente a convocação que Bolsonaro fez para o dia 29 de junho deste mês para falar sobre a luta da democracia, a luta pela liberdade. O Bolsonaro, ele possivelmente pode ser o último ato de manifestação dele, ele livre, né? O resto pode acontecer com outras pessoas, outras lideranças, ele já estando preso. Lembrando que o processo dele está tendo um andamento muito célere no STF. Ele já fez, já depois no STF e tudo mais, acredito que todos já acompanharam, inclusive o depoimento dele, feito diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, ele ficou muito confortável. E o ministro até ficou com brincadeiras, perguntando se o ministro queria ser o vice dele, mostrando uma grande tranquilidade. Um ponto que eu vou abordar exatamente aqui é nessa manifestação do dia 29 que o Bolsonaro ele está conseguindo mobilizar e trazer a direita para perto dele. Um dos grandes articuladores é o Ciller Malafaia. Eu acredito que o Bolsonaro deve muito a ele, principalmente das manifestações que ele consegue atrair muita gente por ser um grande líder religioso no meio evangélico. Ele traz realmente muita pessoa e muito voto. Ele é uma pessoa muito importante para o bolsonarismo e para a direita. Isso daí é ponto pacífico. Ninguém questiona o poder que Malafaia tem. Inclusive, se ele for um possível candidato, eu não sei se ele consegue atrair muitos votos, né? Mas é uma pessoa que sabe falar muito bem e se expressa muito bem. Independentemente de esquerda ou direita, o Malafaia ele é um bom orador e sabe prender bastante atenção e convencer. Pode ver que ele atrai muita pessoa. Muito público atraído por causa dele. Observa aqui, ó, estou no um site do Poder 360. Informa: o ex-presidente convocou neste sábado, dia 14, seus apoiadores para participar de ato na Avenida Paulista, em São Paulo, marcado para o dia 27 de junho, domingo. É organizada pelo pastor Ciller Malafaia e terá como tema Justiça Já. Segundo o religioso, o protesto será uma reação ao julgamento do Bolsonaro no STF, no qual o ex-mandatário é acusado de envolvimento em tentativa de golpe de Estado em 2022. Isso daqui é muito importante. O que é que o Malafaia está se segurando e tem, digamos assim, um respaldo legal. É exatamente na contradição da delação do Cid, que era o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Ele, inclusive, está preso e muita gente diz que ele está falando o que tem de falar porque está desesperado querendo ser solto ou não prejudicar a família. E no depoimento dele foi pego que ele mentiu. Aí, uma vez mentindo, isso aí anularia a delação dele. Eu procurei até aqui a lei dessa delação, que é a Lei 12.850 de 2003. Ó, fala exatamente da investigação criminal, meio de obtenção de prova. A delação premiada nada mais é que uma pessoa que assume um crime, ele dedurar, entregar aos outros integrantes, em compensação, ele ter o benefício de redução de pena. Basicamente é isso. É a lei que foi instituída para beneficiar o popular dedo duro. Aí o Cid, ele está sendo beneficiado, teoricamente, né, por redução de pena. Se realmente foi tudo comprovado, tudo mais, ele vai ter esse benefício. Mas o que acontece? Aqui na lei tem crimes ocorridos na investigação e obtenção de prova. Observa o artigo 19, imputar falsamente o pretexto de colaboração com a justiça. É o que estão dizendo. Cid está sendo torturado, está sendo colocado sob pressão. Ele vou fazer isso aqui, ó, a prática de infração penal a pessoas que sabem ser inocente. Na delação do Cid, ele falou mais de uma vez que o Bolsonaro não sabia. Aí como é que teve um golpe com o Bolsonaro cabeça se o Bolsonaro não sabe o que estava acontecendo? O correto era o Cid ele segurar a narrativa que Bolsonaro sabia. Independente de ser verdade ou não, mas a questão é dele lá, né? Ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe ser verídica. Isso daqui é o que mais a direita bate, que nunca existiu golpe, que é tudo criação e tudo mais. Pode ser que até seja o Cid querendo se livrar da prisão, inventar todo um folclore para não ser prejudicado. Aí, se for verdade,
tem o entendimento que a delação seria nula em razão dessas mentiras. Aí isso daí abre brecha para quê? Se toda acusação de Bolsonaro foi em cima de uma delação de Cid Moreira, a anulação em caso de mentira na produção de prova falsamente verídica, isso ensejeiria a nulidade absoluta. Tanto porque corrompe a boa-fé da delação e desmoraliza todo o sistema que foi criado, e produzindo provas em razão de tudo uma mentira. Aí o que está sendo passando é o quê? Que tá, como o Alexandre de Moraes, ele tem uma certeza, o STF tem uma certeza, quem é que seria tem uma certeza, e tá procurando elementos apenas para condenar o Bolsonaro. E essa mentira daí em si iria cair por terra toda acusação e não traria com uma PGR entrar novamente acusando de golpe. A oportunidade que teve a PGR foi essa. Inclusive eu fiz até um vídeo criticando o jeito que a PGR fez, que abriu muita brecha. E apareceu mais essa brecha daí, que o procurador, eu acredito que ele deveria saber. Ele é qualificado, ele estudou, debateu, não foi algo, digamos assim, que ele não teve tempo. Ele deveria estar ciente de tudo isso. E quando foi para um depoimento da pessoa que fez a delação, que fundamentou toda a decisão dele, cometeu um furo desta proporção. Aí por isso que está causando no pessoal da direita essa revolta e está tendo a mobilização. Isso tudo daí eu acho perigoso, principalmente para a esquerda, para não aumentar a quantidade de pessoas favoráveis ao próprio Bolsonaro. Se isso acontecer, a eleição de 2026 realmente vai ser muito disputada e uma pessoa que o Bolsonaro apoia tem grandes chances de ganhar. Isso daqui eu tô do Poder 360, tem Bolsonaro aqui. Eu vou mostrar também o da própria Veja, que na prática foi a Veja que foi o pivô de tudo. A Veja, ela divulgou uma matéria que mostrava e comprovava que o Cid Moreira tinha mentido. E essa notícia daí da Veja, eu tenho certeza, assim, eu suponho, né, minha opinião, que foi vazada ou pelo advogado de Bolsonaro, alguém muito próximo dele, essa conversa do Mauro Cid para anular essa delação. E se o Alexandre de Moraes ele seguir nesse caminho para condenar Bolsonaro, vai caracterizar uma perseguição política e pode até os Estados Unidos se envolver nisso daí, como está acontecendo, né? Que já teve até cartinha para Alexandre de Moraes, o negócio começar a apertar. Por isso que tem que ter muita cautela como é que vai ser feito, como é que vai ser gerenciado isso. E o Michel Alexandre de Moraes já está sentindo também essa pressão que ele está sendo colocado na parede. Pode ver que ele estava uma pessoa mais simpática, não estava tão fechado como ele tipicamente é. E aqui, ó, o Malafaia, ele realmente é o pivô. A Veja tá aqui, ela divulgou, vai ter a manifestação. Não sei a proporção que vai tomar, mas a depender, isso daí pode ser um salvo-conduto para Bolsonaro. Caindo essa acusação de golpe, vai cair também por tabela todas as acusações contra o próprio Bolsonaro e as pessoas foram presas. Aí vai ser em cascata. Observe aqui, ó. Eu tô aqui em outra página, um blog aqui, ó, que mostra os principais, ó, Silas Malafaia, Tarcísio. Eu acredito que o Tarcísio ele vai ser o representante da direita nessas eleições de 2026. É a minha opinião. Não vai ser Michele, não vai ser ninguém, não. Vai ser Tarcísio. E na direita eu acredito que é o mais preparado. Aí por isso que eu tô trazendo essa notícia a todos vocês da mobilização que tá tendo da direita. Quem quiser ir, vá. Isso aí eu só transmito de maneira imparcial. Tô mostrando os dois lados e a repercussão que tá tendo a respeito dessa delação que teve. É do Bolsonaro, a vinculação de Malafaia e também o comportamento que tá tendo. Um ponto bem interessante que, só para finalizar esse vídeo que eu apresento a todos vocês, é o seguinte: se for comprovado que não teve o cabeça, como é que teve o golpe? Vai cair tudo por terra, vai ter de soltar a mulher do batom, vai ter de soltar todo mundo. Isso é o que eu alerto. Vai ser um trabalho feito pelo procurador que vai de água abaixo. Não tem como se falar que teve golpe se não teve cabeça. É um golpe aleatório, como é que é isso daí? Até a Síria, que teve a destituição do ditador de lá, teve uma articulação e tem um mentor por trás. Ele pode ter sido apoiado por governo externo, pode ter sido apoiado internamente ou externamente, mas tem que ter um cabeça.
Como é que uma pessoa é presa por tentativa de golpe de Estado e foi comprovado que não teve golpe de Estado? Vai tornar a pena vazia e, por consequência, vai cair. Todo mundo vai ser inocentado, vai sair. E o Estado brasileiro, na minha opinião, se isso acontecer, deveria indenizar todo mundo que foi preso e passou esse período aí diante de algo que caiu e não teve golpe. Isso naturalmente vai trazer um ônus muito grande, inclusive abre brecha para a direita pedir tanto o impeachment de Alexandre de Moraes, como pedir indenização e até a possível prisão dele, por todas as coisas que foram feitas e caiu por terra. Isso daí é minha opinião. Por isso que esse vazamento que a Veja fez, na minha opinião, pode ser uma gota d'água para derrubar tudo que foi feito contra Bolsonaro. E se Bolsonaro for preso, possa ser que ele seja utilizado como um preso político, ele pode fugir para os Estados Unidos, começar a aumentar a temperatura. E lembrando que Donald Trump é próximo da família Bolsonaro. A gente não sabe como é que pode fazer. Eu vou ficando por aqui, eu peço que todos vocês comentem, compartilhem e fique ciente do que está acontecendo no Brasil e as consequências que podem acontecer. Muito obrigado a todos e até a próxima.